eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sobre um viés interdisciplinar, onde a arte, a psicologia, o direito, outras linguagens e saberes se entrelaçam. Se você ainda não conhece, vai lá no YouTube, te inscreve no canal, ativa as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Também você pode nos acompanhar pelo Spotify. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre Divertidamente 2. Para essa roda de conversa, nós convidamos a psicóloga Laura Tomazini Potrick, que é especialista em tratamento de ansiedade com abordagem cognitiva comportamental e outras técnicas, como mindfulness e teoria da aceitação e compromisso, entre outras. E também conosco, James Orteia, que é professor nos cursos de realização audiovisual e curso de design e jogos digitais da Unicinos, doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em artes visuais da URGS. É também um premiadíssimo diretor de animação, dentre os quais destacamos o prêmio de melhor filme brasileiro reconhecido pela Abracine, pelo longa de animação Yonlu. Me corrige aqui, tá. De 2018, entre outros, né? E que tem outro, ele passou um currículo aqui vasto. Aí ele pode comentar pra gente. Honrosas do que prêmios. Não, assim, mas tá? são prêmios tá. honrosos. Enfim, a gente está muito contente com vocês, com a presença dos dois, porque a nossa ideia era falar do filme. Eu queria muito, né, que viesse um especialista em animação para a gente entender essa linguagem, né? E também uma especialista na ansiedade, porque o filme ele vai trazer um destaque, né? Então, a Laura aqui vai trazer essa parte da psicologia para a gente compreender melhor. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra. Gente, olha só, esse programa contém spoiler. Então, verdade. Importante saber que você pode ter visto o filme e ver agora o programa, ou você pode ver o programa e ver o filme depois, enfim. Porque aqui a gente vai poder contar um pouquinho, tá? Eu vou fazer, assim, brevemente um resuminho do filme para aqueles que ainda não conhecem, quem ainda não viu. Nós estamos falando do Divertidamente 2. Então, você precisa ter visto Divertidamente 1. Acho que sim, né, pessoal? Vale a pena primeiro. Pra gente compreender a trajetória da personagem. Então, assim, resumo do Divertidamente 2. Num salto temporal, a personagem Riley, de Divertidamente 1, se encontra mais velha, passando então pela adolescência, o momento da puberdade. E com este amadurecimento, lá na sala de controle dela, o cérebro dela, também começa a passar por uma adaptação, dando lugar a novas emoções, que ao lado lá das emoções que vieram no Divertidamente 1, que nós já conhecíamos, que seria alegria, raiva, medo, nojinho, tristeza. Agora chegam outras emoções. E o filme, então, propõe: libere espaço para essas novas emoções, que seriam inveja, tédio, vergonha, ansiedade. Que eu vim de laranja em homenagem. A ansiedade ganha um papel destacado, né? Nesse filme. Então, o interessante, pessoal, para quem ainda não viu, é que esse filme ele vai nos propor estar dentro do cérebro desta personagem. Então, o cérebro enquanto uma sala de controle. E lá, essas emoções que a gente nominou aqui, elas viram personagens. Tem fala, tem forma, e começa a disputar lá os seus espaços. Então, é muito interessante essa lógica da animação, de fazer a escolha pela animação. E aí eu vou começar com o James aqui. Então, assim, James, como a animação, né, como um meio artístico, ela justamente nos permite visualizar essa ideia de entender. Eu fiquei pensando, se fosse um filme, né, normal, como a gente chama, assim, do personagem, como é que eu vou falar daquilo que se passa dentro do meu cérebro? Abriria um balãozinho, eu fiquei pensando, né? E como que... Não, aí vamos usar a animação. Certo. Qual é o poder, o impacto da animação para a gente poder conversar de inúmeras temáticas, mas no caso aqui do filme. Nesse caso, a animação é uma ferramenta muito poderosa, assim, né? Principalmente para quando são narrativas assim que exploram uma questão muito lúdica, né? Se tu pensar que são personagens, as emoções, elas são personagens que também têm os seus desafios ali, né? E que manifestam outras emoções, né? Então, acho que é
o Divertidamente, assim, ele tem essa potência mesmo, assim, né, de explorar alguma coisa que seria abstrata, assim, né, mas que se constitui em forma, assim, né. Eu me lembro bastante do primeiro diretor, que talvez, né, é a maior referência, normalmente, né, do Divertidamente. O 2 já, né, é um desdobramento daquilo ali, né, mas como a maior parte dos filmes de animação, às vezes, partem de propostas bem concretas, assim, sei lá, carros, robôs, animais, insetos, né? Ali eles tinham, então, essa pesquisa de tentar construir metáforas visuais, né, para o que seriam essas emoções, assim, né? Como é que elas se manifestam na cabeça de uma menina ali, de uma criança, né? Então, daria para fazer em live action? Eu sempre acho que dá, assim. Eu acho que os filmes são possíveis, assim, né? Mas o que tem de potência na arte, assim, da animação é justamente essa coisa de brincar com as cores, com os grafismos, com as plasticidades das formas, né? Tem o som, tá muito presente também, né? Mas a Pixar, eu acho que ela tem uma excelência mesmo ali, né? No modo como eles levam o processo, e são muitas pessoas, são muitos artistas trabalhando, né? Sim. E eu tenho um livro do primeiro, que normalmente eles vendem os books de concepção, né? Eles chamam de artbook, assim, né? E então tu vê todo o processo de construção que parte do desenho mesmo, assim, né? São muitos artistas desenhando o que seriam personagens, né, que precisam encontrar suas formas básicas, assim, né? Se pegar aqui, lembro do Raiva, por exemplo, né, que é uma forma mais, né, quadrada, com uma cor ali bem marcante, né, o vermelho. Então, eles partem de alguns princípios bem conhecidos, eu diria, por quem trabalha com desenvolvimento de personagens, assim, gráficos, né? Então, eles pegam shapes básicos que se chamam assim, né? Como é que tu explora o triângulo, o quadrado, o círculo, que emoções já estão atribuídas a essas formas, assim, pela nossa experiência na vida, assim, né? Onde é que tu espeta o teu dedo, o que é mais veloz, né? O que é mais, se movimenta menos, o que é mais tenso, né? Isso vem de uma longa tradição, assim, dos artistas usando as formas, né? E eles vão tensionando isso junto com o roteiro, assim. Daí tu tem a estrutura narrativa, né? Os personagens têm ali suas formas, elas são exploradas até os times de roteiristas, de desenvolvedores de personagens. Eu me lembro do livro ali, por exemplo, tem a Nojinho, né? Que é em português, né? A Nojinho era um desafio, assim, pro pessoal, porque ela não foi talvez o personagem mais difícil deles conseguirem conceber, assim, visualmente, né? Porque não tem uma visualidade tão marcada como, sei lá, a Alegria tem uma coisa mais, né? Rápida, expansiva. Então, tu tem uma forma de uma espécie de uma seta, né? E uma gota que se movimenta. O Raiva é mais duro, mais quadrado, né? Mais tenso. E ali eu me lembro que vira várias páginas dos artistas tentando encontrar a manifestação visual dela, assim, e entrar em harmonia com os outros, né? Então, acho que todas essas camadas, assim, né? Que não é só do desenvolvimento dos personagens, mas dos cenários, né? Das cores. A Pixar também é bem famosa por fazer um profundo estudo do que eles chamam de color script, assim, é pensar cada cena cromaticamente, assim, sabe? Então, o desenvolvimento de cada cena é antes explorado com cores para trabalhar tensões, né, narrativas para lidar com as emoções, assim, que estão em jogo durante a narrativa, assim, né? E coisas que talvez nós não conseguíssemos num filme, como dissesse, live action, um filme tradicional com personagens, pessoas. Que só a animação proporcionasse uma esse coisa impacto, que eu vi é que uma primeira ideia da animação foi de pensar que, ao invés de uma central de comandos no cérebro, poderia ter o anjinho e o diabinho. Eu uso muito isso com os meus pacientes, né? E os pacientes trazem isso, assim, parece que tem um anjinho dizendo para eu ir para cá e um diabinho dizendo para eu ir para lá, né? Como se as emoções estivessem fora da cabeça da Riley. E aí depois se decidiu que não, que melhor era. E eu achei fantástico terem decidido assim, porque tá tudo dentro de nós mesmo, né? Sim. Parece que algumas coisas estão fora, mas não, tá tudo aqui com a gente. Pois é, e aí, Laura, eu te pergunto, realmente a gente vendo o filme, né? E aí a gente vê todo o trabalho que tem por trás, essa concepção, né? Que o James nos traz. A gente acaba se identificando, né? Então a gente diz que é um filme era para ser de criança, era para ser para adolescente, mas na real a gente senta ali e fica, puxa, acho que isso aqui tá acontecendo comigo também. Exatamente. Então, assim, tu acha que funcionou enquanto, né, profissional ali que trabalha com essa questão da... Eu tô falando, assim, tem todas as emoções ali, né? Mas a ansiedade se destaca mais, né? Daria pra dizer que foi o personagem central deste Divertidamente 2. Exato. Tu acha que sim, que foi feliz nesse aspecto de atingir a identificação do público? Foi. No Divertidamente 1, a gente já conseguia fazer essa identificação, mas como são emoções muito básicas e são emoções que
acabam ficando num segundo plano quando a gente chega na puberdade, na vida adulta, que explodem todas essas outras emoções e nos acompanham até o fim da vida. O uso do foi para outras temáticas, até para crianças menores funcionava melhor para ensinar sobre as emoções mais básicas, né? E agora o 2 é incrível, é material no meu consultório, assim, eu tô louca para poder ter o filme, para poder passar, de repente, numa sessão, algumas partes, para ajudar os pacientes a entenderem. A gente faz um trabalho de psicoeducação muito forte com os pacientes, que é ensinar para a pessoa aquilo que ela está vivendo a partir da psicologia. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a ideia é tornar o paciente o seu próprio terapeuta, ensinar de fato a pessoa para que siga a vida lidando com as diferentes situações que vão acontecer por conta, né? Não precisar mais do psicólogo para tudo, né? Para aquela questão. E aí o Divertidamente 2 é um super recurso para essa parte dentro da psicoterapia e principalmente para também pessoas se cair a ficha e acho que eu preciso de ajuda. Só nesse funcionamento aqui. E aí, realmente, assim, crianças vão se divertir, obviamente, vão assistir, vão adorar, vão se identificar com uma coisa ou outra, mas é um filme para adultos, assim, a compreensão mais para adultos, vamos dizer assim, a gente fica até meio sem graça, assim, começa a se ver e, puxa vida, essa só a própria ansiedade, vinho de laranja para assumir a minha parte do Tem a personagem também, Nostalgia, né? Que é algo muito legal. Ela aparece assim, bem de vez em quando, que é bem interessante também. É bem interessante também, que ali me parece que deixaram uma brecha para futuras continuações, se for o caso. De repente, né? um Divertidamente. Então, o Divertidamente 2 é incrível, assim, é realmente um filme que dá pra gente usar. Explorar bastante como recurso. Muito. E aí, eu trazendo pro James essa questão que tu tinhas falado ali, né, James? Então, tem toda uma teoria sobre essa questão da forma que tu disseste, né? Então, quer dizer, a alegria é uma forma de triângulo ou estrela. Aí, é bem comum. Que isso é estudado a partir eu quero dizer assim, os próprios artistas já sabem aquilo que funciona, já partem de essa teoria. Isso. Na Bauhaus, eu acho que era o Kandinsky já trabalhava com os alunos, assim, sabe? O triângulo, o círculo, né? E o quadrado como formas básicas, elementares e atribuía cores, sabe? Então, ele tinha uma teoria ali, né? Que era especulada ali mesmo pelos jovens alunos, né, artistas, mas que ainda né, eu diria, claro, existem outras tradições de construção de concepção de personagens, assim, né, se pensar numa oriental, no leste europeu tem um outro universo gráfico, né, mas aqui, principalmente na Pixar, eles usam muito dessa ferramenta, assim, DreamWorks, Disney, né, de que os shapes, né, as formas, elas têm uma relação com a nossa experiência no mundo e a gente atribui alguns significados, assim. E sons também, eu diria, até para vocês, né? Também a parte dos sons. Se tu pegar outros personagens da Pixar mesmo, tu vai ver lá, se tu ir pro fundamento dele, assim mesmo, pro desenho básico, tu vai encontrar um quadrado, um círculo, ou um jogo entre essas formas, assim, né? Claro, depois elas ganham tensões, né? Mas os vilões geralmente vão ser pontiagudos, né? E não por acaso, assim. Então, tu vai buscar a maior parte da visualidade dos vilões. Os vilões, eles têm formas pontiagudas, porque eles são perigosos visualmente também, assim. Sim. Eles têm que comunicar essa referência que a gente identifica de alguma forma inconsciente, ou tá certo falar isso? Laura, é algo de inconsciente coletivo? Pode-se usar? Pode, talvez. Mas eu diria que é bem isso, assim, é isso que tá na cabeça de todos nós, né, e que aí, através do personagem, se materializa ali com uma característica igual, que funciona igual para a maioria das pessoas, porque sempre tem as pessoas que são diferentes, que têm uma outra ideia, enfim, né, mas sim, a gente pode dizer que tem uma questão aí de salientar o inconsciente a partir de tudo isso. Que esse estudo das formas acaba realmente impactando a partir mas também agora, observando meu bebê lá, eu vejo que tem um pouco, espeta o dedo no espinho, ele sabe, isso aqui machuca, sabe? Então aquela forma, né? Ou a bola, ele joga, a bola gira, né? Ela é dinâmica. Se ele joga um cubo, o cubo não se movimenta tanto. Então essa construção que tu tem até da tua experiência de vida, ela também é usada, né? Como ferramenta narrativa, né? E é explorada pelos artistas, né? E aí eu mesmo diria para as cores, assim, né? Não tanto... Eu gosto de evitar os psicologismos, assim, de cores, mas mais, né, no sentido de pensar as cores como um experimento de tensões dentro de um contexto, assim, né? Como é que num contexto cromático, né,
um vermelho se faz mais exuberante, né? Então, ele tem que estar perto de uma complementar, assim, tem que estar lá o verde, assim, né? Então, tem esses jogos que estão ali, né? Que são do campo de conhecimento de quem é da arte, assim, geralmente, né? Sim. E que vai fazer... E aí é um grande time, né? Quando a gente tá falando de Pixar, se tu olha os créditos, tu vê que são muitos artistas, assim, né? Eu tô falando aqui só de uma camada, assim, mas tem muitas camadas, né? Sim. De construção narrativa, assim, né? Sim, é interessante porque não à toa que causa todos esses efeitos. Tem muita gente estudando, trabalhando, testando, propondo, discutindo, rediscutindo. Quanto tempo será que leva a produção do filme, assim? Tu sabe que eles adotam o 3D por ser uma ferramenta mais rápida, né? Mas ainda assim, eu diria que a Pixar, eu acho que leva uns 2 anos para produzir um longa, assim, né? Antes eu tinha falado do live action, eu não cheguei a filmar. Eu acho que daria para fazer o filme em live action, mas ele seria de uma outra plasticidade. Também se fosse um outro diretor de animação fazendo o mesmo filme, talvez seria outro filme. Sempre, né? É um trabalho artístico, né? Mas a produção em animação, ela tem uma peculiaridade, assim, sabe? Que é diferente de tu sair com os atores para um set e gravar o material e depois montar, assim, né? Eu chamo de montagem, né? Da tradição do cinema, assim, mas fazer a edição disso no final, assim, né? O processo de criação, de edição do filme, assim, digamos, ele tá lá no princípio, assim mesmo, assim, tá no storyboard, sabe? Tá nos desenhos ainda, apesar do filme ser 3D, tem muita gente desenhando, tomando decisões ainda no storyboard, né? Depois a gente chama isso de animatic aqui no Brasil, mas Story Hill eles chamam também, que são ferramentas para tu tomar decisões para que depois cada frame que é feito, depois fabricado, ele tem um custo muito alto, assim, porque são muitas pessoas trabalhando, né? Então, eles não podem se dar o trabalho de fazer material para renderizar e depois tentar encontrar o filme no final, assim, né? O filme, ele surge na pré-produção, assim, sabe? Entendi. Muito do filme. Então, tem muito estudo prévio para depois fazer a produção. Interessante. Não, Quanta ansiedade neste povo, não é mesmo? Então, e aí, eu ia te dizer, falando nessa tal da ansiedade nossa, né? Que eu digo do dia a dia. Realmente, Laura, é a bola da vez. Eu botei assim no roteiro, eu escrevi assim, no sentido de que é não sei se a gente pode dizer que é o mal, mas que é um sintoma do nosso tempo. É isso que tu, especializasse nessa questão, né? Sabe que eu tava acertou o filme nessa escolha, porque tem várias emoções. Aí destacou a ansiedade. Sem dúvida. Eu tava ouvindo um podcast de um neurocientista falando que São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. Ai, meu Deus. Né? Então, assim, estamos em Porto Alegre, ufa. Mas, sim, é a bola da vez por tudo que a gente vem vivendo, né? Assim, todas as emoções têm uma função. E a ansiedade, o medo, né? Que aí tem também toda uma discussão se a ansiedade realmente é uma emoção ou não. Acho que não cabe, esse não é o espaço para isso. Vamos tomar como ansiedade sendo uma emoção, né? Vamos partir desse pressuposto. A ansiedade e o medo têm como objetivo nos proteger. Então, a gente precisa ter ansiedade, a gente precisa ter medo, né? Se a gente não tivesse um pouco ansioso antes de vir para cá, por exemplo, talvez a gente se atrasasse, talvez a gente não olhasse o roteiro que tu mandou hoje, talvez a gente chegasse aqui com uma roupa inadequada. Enfim, então, essa tensão, essa ansiedade, essa coisa que faz a gente agir antes das coisas acontecerem, ela é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. O que acontece é que nos últimos tempos a gente vem vivendo muitas ideias de ameaça e de perigos que não são de fato perigoso e ameaçador, mas a gente interpreta assim, eu digo o ser humano em geral, né? E isso vai gerando uma coisa em massa, né? Vai se multiplicando. Fora isso, que é uma coisa que a gente interpreta, mas não de fato é perigoso, né? Então, por exemplo, eu tava ansiosa antes de vir pra cá, né? Poxa, minha primeira vez num podcast, assim, né? Tão chique. A gente fica ansioso, óbvio que sim. Mas é uma ansiedade que me fez agir, que me fez, né, avançar. Mas o que tem de perigoso e de ameaçador aqui? Nada, pessoas muito legais, um ambiente muito confortável. Mas antes de vir, fica aquela coisa. Por quê? Porque a gente tem alguns elementos, que é a imprevisibilidade e a falta de controle, né? Eu não faço a menor ideia de qual vai ser a próxima pergunta. Então, isso é muito imprevisível, né? O ambiente a gente nunca tinha vindo aqui. Então, só de ter esses elementos já nos gera isso. E aí, a gente soma todos os acontecimentos do mundo nos últimos tempos, né? A gente soma oscilações políticas, culturais, sociais. A gente soma
pandemias climáticas, a gente soma guerras aleatórias, a gente soma toda essa possibilidade que a gente tem de estar aqui morando hoje, mas aí eu trabalho home office, então amanhã eu posso trabalhar de Portugal, depois eu posso trabalhar de não sei aonde, que é muito legal, mas é ansiogênico, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa certeza, eu também não tenho, né? Então, tudo isso são elementos do dia a dia que vão gerando. Outra coisa muito importante, né, são as redes sociais, né? Sim. Então, assim, o Trump levou um tiro lá, 5 segundos depois, todo o universo sabia que o Trump estava com a orelha lá machucada. Muita informação para processar, né? O tempo todo, de todos os lados, né? Boas e ruins, e também verídicas e fakes, e tudo. E tu tem que escolher. Isso. E discernir e filtrar. Né? Eu tava procurando um podcast para ouvir esses dias, e aí eu pensei, gente, como é difícil de escolher. Eu queria ter uma curadora de podcast. Olha, isso aqui, nota sobre nós. Nota sobre nós, tratando sua ansiedade também, por sinal, é um podcast que dá para ouvir. Mas assim, eu quero ouvir que é o podcast da que é o meu podcast. Então, isso, né? Todos esses elementos são geradores de ansiedade, porque também a ansiedade tem como característica as coisas futuras, né? Então, quando a gente pensa num transtorno depressivo, por exemplo, a gente está falando sobre um foco muito no passado, né? Uma coisa de ficar preso lá, de ter uma mágoa, de ter uma questão mais relacionada ao que já passou e eu não consigo mudar. E a ansiedade está relacionada ao futuro, né? Essas previsões. Inclusive, tem uma cena fantástica do filme, gente, spoiler aqui, que é aquela sala dos projetistas. Ai, aquela lá. Né? Parece a minha cabeça. Maravilhoso aquilo. Gente, é muito boa. Aquela é muito boa. É fato, eles fazem né? quantas versão, não sei 40, não sei qual é o número da versão, porque a pessoa tenta prever todas as possibilidades que vão acontecer a partir de uma decisão que ela tome. Isso. Né? E qual daquelas previsões de fato que vai acontece, dar certo. Né? E daqui a pouco tu gastou tempão ali, e aí aparece até a insônia, né? Só aparece um tempão, possibilidades que jamais vão. Sim. E aí é isso que a gente trabalha no Entendi. consultório, né? Isso é da gente conseguir trazer mais pro racional, pro real, tá? Quais são as evidências que tu tens? O que de fato tá acontecendo agora, né? Por exemplo, a gente tem um filho pequeno. Se o pediatra chega e diz, pode ser que o teu filho venha ter um problema de aprendizagem em matemática. Cara, meu filho tem 3 anos, outro tem 7 meses. Eu vou me preocupar com isso quando eles chegarem na vida de aprender matemática. Agora eu quero saber se eles vão comer, se eles estão dormindo, se eles estão conseguindo caminhar ou não, enfim. Se eu ficar agora já pensando, será que meus filhos vão ter problema? Será que eles vão ser isso ou aquilo? Será que eles vão gostar do Inter, do Grêmio? Sei lá, isso tá fora do meu controle, né? Sim. Então a gente tem como lidar com isso, né? A gente não precisa deixar a ansiedade tomar conta. Sim, como no filme, ela vai tomando conta. Isso. E aí, falando com James, assim, ó, a questão, eu vi ali no filme, né? Anotei aqui, ó, traz várias referências, né? Então fala, o rio da consciência. Aí eles falam no abismo do sarcasmo, no cristal de si mesmo. Aí eu fiquei pensando, né, James, como é que funciona isso para a equipe, né? Porque isso aqui são... Aí depois a Laura pode dizer se esses conceitos são corretos ou não dentro da psicologia, enfim. Mas são feitas algumas escolhas. Sim. E como é que é isso? É o roteirista? O que é que pesquisa isso? Aí traz para a equipe? Tá. Como que isso se transforma, né? Como é que eu posso dizer? Cada processo é bem genuíno, assim, tá? Esse eu não acessei ainda muito, assim, porque tipo, é diferente do primeiro, assim, né? Porque tava pensando até agora na caracterização, a gente chama de caracterização da personagem ali, né? Da ansiedade, por exemplo. Eu me lembro de estar no cinema, eu raramente vejo do filme dublado, mas fui lá, né? Porque era o horário que cabia. Eu também acabei vendo dublado. E eu me lembro de uma pequena menininha falando assim, mas ele é menino ou é menina, né? E eu achei aquilo tão genuíno, porque, claro, né? Os gêneros estão muito postos, assim, eu diria, na maior parte dos outros personagens, né, do Divertidamente 1. Eu até, peraí, produção, a gente tem o cartaz aqui de novo pra gente colocar pra quem tá nos vendo no YouTube, até pra gente ver as imagens aqui. Ali, ó. E como a ansiedade ficava num lugar meio, né, neutro, assim, né, porque nem era um menino, mas a voz também lembrava ali na dublagem uma menina, assim, né, interessante. E gerou uma dúvida pra menina e eu achei bem genuíno, assim, né, então, como isso também, né, como... Quando tu atribui, né, um gênero para um personagem para caracterizar uma emoção, né, tu já está conduzindo, né, um processo ali, já está fazendo uma escolha de uma determinada metáfora, né, a alegria como uma figura feminina, né, interessante, assim, ou a raiva como uma figura masculina e como é que isso é explorado, né, então tá mexendo com esses
discursos que estão postos, Verdade, né? interessante, tem toda essa, como tu disse, tem toda essa camada. Tem. E ela é muito debatida, assim, né? Debatida mesmo. E aí, quando chega em conceitos, assim, que são... Eu fico pensando que se apropria de conceitos que vêm, né, do ramo da psicologia. Isso chega e é debatido, com certeza, pela equipe. Normalmente é a equipe de direção de arte que cabe mais isso, assim. Existe o diretor que toma as decisões principais, mas nesse caso o diretor, o Divertidamente 2 não é o mesmo diretor do Divertidamente 1, tá? Que ele é um cara mais... com uma trajetória mais ampla, eu diria assim, né? Ele fez mais filmes, ele não se envolveu tanto nesse, que eu acho que é um blockbuster que vem para dar sequência, também explorar comercialmente, né? Mas a equipe que é formada ali é uma equipe que eu reconheci alguns nomes ali que eu vi nos créditos, os créditos são enormes, assim, né? Mas com certeza os conceitos eles são trazidos para a mesa, eles são debatidos para se concretizar visualmente, assim, né? Porque tu narra também construindo visualidade, né? E aí vocês trabalham, por exemplo, se a gente está falando desses conceitos da psicologia, traz alguém da psicologia, é isso? Às vezes vem sim, uma na pesquisa referência sim, com certeza. Quando tu está trabalhando no campo da pesquisa, tu traz, né? Se tu tem um comprometimento, se tu tem um comprometimento com alguma... Sim. Eu sempre tenho, eu diria, sabe, com a ciência, assim, né? Eles não vão ali, né, ingenuamente trazer, né? Sim, não vai ter uma leviandade de colocar claro que não, claro que E aí faz todo um estudo prévio. E eles estão antenados, né, com os discursos, né, com o movimento feminista, né, tá tudo ali, né, com a diversidade, né, de gêneros, tudo tá ali presente, né. Toda a teoria por trás do Divertidamente, até fui pesquisar o nome para não falar errado, é do Paul Ekman. Então, toda a parte da psicologia é baseada na teoria do Paul Ekman, que fala exatamente essas questões do inconsciente, de construir as crenças, né? Quando vem lá, a bolinha cai no rio e sobe aquela fita, assim, e fica aquela verdade que eles chamam de convicção, né? Então, se eu quero ser uma boa jogadora, eu tenho que tal coisa. Então, esse ser, então, a gente chama de crenças, e depois essas crenças ficam firmes, né? Eu sou uma boa menina, eu sou uma boa jogadora, eu sou uma boa pessoa, ou eu não sou, né? Ou enfim. E isso é exatamente como funciona o nosso cérebro, assim. Então, inclusive nisso, eles foram muito felizes nas escolhas, porque é exatamente assim que funciona. Lá pelas tantas, as memórias delas vão perdendo cor, né? E aí vão sendo jogadas lá para um inconsciente mais distante, até que se esquece. E aí traz a importância de esquecer algumas coisas para outras ocuparem lugar. Outra coisa muito legal que o filme traz, quanto mais emocionante for a situação, mais aquilo fica firme na nossa memória. Marca. Né? Mais marca. Por isso, né, que os soldados que vão para a guerra, enfim, voltam com transtornos de estresse pós-traumático, porque realmente é uma experiência muito forte, né? Então, sim, o filme, nesse sentido que tu falasse, assim, do Rio, eu não sou tão boa de decorar nome assim, eu vou ter que ver o filme umas 3 vezes. Mas eu anotei anotei. Boa. Faça minha colinha. Excelente, Mas assim. são metáforas bem marcadas visualmente também, né? O abismo, né? Uma espécie de uma escultura luminosa, né? Eles estão ali como ícones, assim. É bacana, porque eu acho fantástico o trabalho do artista, daquele que desenha, daquele que cria, como consegue... Bom, a arte é isso, né? Traduzir numa outra linguagem aquilo que é comum a que todos, é comum, né? E é que até o nosso programa é um pouco essa tentativa de falar desses assuntos, trazer sempre quase sempre a gente tem um viés da arte, porque parece que a arte ela comunica de uma maneira completamente diferente, nos toca coisas que talvez a gente leve séculos para compreender sobre a vida, sobre nós mesmos, que às vezes tu ver uma imagem, um filme, uma música. E aquilo, puxa, agora que eu entendi. Caiu uma ficha, como dizer. Por isso que certo, até um recurso terapêutico. Isso, exato. Nesse aspecto aqui, nós estamos tratando desse. Ou para trazer outras tantas questões, né? Da atualidade. Então, eu acho o recurso da arte, assim, ninguém podia viver sem, né? A gente tem que buscar esses recursos para compreender o humano, eu penso assim, né? Então, é muito rico nesse aspecto, assim. E eu queria perguntar também sobre essa questão por outro lado, dessa questão da sequência, que tu dissesse, que é um pouco blockbuster para vender. Então, também a gente viu, sob o ponto da arte, assim, que tem algumas críticas dizendo que talvez esse filme não seja tão disruptivo, tão interessante quanto
seria um pouco mais do mesmo, sob o ponto de vista artístico, assim, que é aquela mesma fórmula. Vamos dizer, as emoções ficaram disputando o seu espaço e agora, da mesma maneira, as emoções estão disputando o seu espaço, não mudou muito, é a mesma cena da sala de controle, ou sim ou não. Sob o ponto de vista artístico, assim, como é que é a tua visão? Que eu vou fazer assim? uma crítica aqui sem... Não, eu acho que pensa que quando surge o filme, assim, né, tu tem uma abordagem muito original, assim. Eu me lembro, claro, tem outros filmes que lidam com materialização de fenômenos, assim, por exemplo, a própria Pixar tem um curta que se chama Day and Night, que aí é a materialização do dia e da noite e um jogo ali, né, gráfico e visual, e os personagens são o dia e a noite, e como é que eles se intercambiam. Ou se eu pensar aqui agora, estou pensando rapidamente, mas a Disney porque a Disney e a Pixar têm uma relação muito próxima, assim, né, na questão de como surgiu e de como é que elas fazem para reverberar no mundo, assim, né, com uma grande potência, assim, né. Mas tu pegar os 7 Anões já explorava essa coisa, né, de ter as emoções caracterizadas em cada um dos, né. Então tem um pouco disso, assim, né, o dengoso, né, e eu acho que o Pete Docter, que é o diretor do primeiro, assim, ele é um cara já muito reconhecido no campo da animação, assim, com muitas premiações. E o diretor do Divertidamente 2, que eu sei que ele é um artista storyboard, eu não sei o nome dele agora de cabeça aqui para te dizer. Eu também não tenho aqui para dizer. Mas ele é um cara que ele tá inaugurando, assim, tá? Nessa questão da direção, assim. Então, talvez tenha essas críticas, assim mesmo, né? Claro, não sejamos ingênuos, assim, a Pixar é uma grande empresa, e que vê o sucesso do primeiro, assim, o impacto do primeiro, né? E claro que vai explorar isso comercialmente, assim, né? Eu acho que tem muitas metáforas ali potentes, né? O surgimento de novos personagens, e pôr a personagem mais velha depois também, né? Mas eu acho que ainda o primeiro tem o seu poder mesmo, assim, né? De ter construído esse universo, assim, né? De ter lançado esse universo, né? Essa possibilidade de conhecer o cérebro. Esses personagens, né? Essa materialização desse universo que depois é explorado, né? Em várias né? Não é só em filme, né? Quando chega, é o próprio livro que eu comprei do Artbook, é a mochila, né? É isso que eles fazem tão bem, assim, né? E por isso que a gente chama de blockbuster. Quando chega um filme, não chega só o filme, né? Sim, é toda uma concepção de chega uma onda de produtos, assim, né? Que nos toma, assim, né? Então, que é tão difícil, né? Para o mercado brasileiro, por exemplo, competir com esse tipo de posicionamento, assim. Se tu pegar... Tem um filme lindo brasileiro que é O Menino e o Mundo, por exemplo, né? Tô chutando aqui mas ele não chega nem perto disso no sentido, né, de que quando a gente chega num filme, assim, e O Menino e o Mundo existia a Annecy, que é um festival muito importante na animação, que é o que reconhece os principais filmes, que não é necessariamente o Oscar, mas o Oscar tem essa potência, assim, né, de visibilidade. O Menino e o Mundo não tem essa onda de produtos que vem junto, assim, quando a gente tem, né? Então, é um outro tipo de pensamento e abordagem comercial, assim, né? Então, quando vai fazer o Divertidamente 2, isso está tudo planejado, assim, né? Sim. Agora a Laura falou que tem uma personagem que aparece e desaparece no Divertidamente 2. Talvez tenha o 3 que vá puxar essa questão, né? Da nostalgia. Talvez ela venha à tona em outro momento, numa outra fase da personagem. Da Riley, numa outra idade, talvez eles sigam até a... E enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né? Crítica tem que ter, né? Os dois lados precisam existir, né? O lado claro e o escuro, o elogio e a crítica, porque é assim que a gente se constrói. E aí, entrando no mundo das emoções, né? O quanto a gente precisa ter uma flexibilidade cognitiva, porque, ok, a crítica é lá para quem fez, mas, poxa, a pessoa trabalhou 2 anos, né? Estudou coisas que não são, teoricamente, da área dela, e ainda criticam, né? Vai lá e faz você, então, né? E aí, bom, a gente precisa saber lidar com isso para não gerar uma emoção que não é que seja inadequada, mas que nos gera um sofrimento, uma disfuncionalidade, algo que não condiz com aquele momento, né? Então, isso é parte da vida, né? Não tem como fugir disso. Sim, porque, na verdade, uma continuação, ela vai derivar de um princípio que já está posto, né? Fiquei pensando não teria, talvez, esse ineditismo, essa expectativa que tem. E talvez isso, né? Acho que agora, fiquei pensando aqui, deu um giro na minha cabeça, porque o mundo hoje, a gente está sempre querendo tudo novo, tudo, como diz lá, né, Bauman, né, tudo líquido, tudo é muito assim, a gente consome, já diluiu, tá, quero coisa diferente, quero coisa nova, quero muito novo, e tem um pouco essa expectativa, talvez, de público também,
mais ineditismo, mais disruptivo, né? Talvez um pouco essa coisa da ansiedade. E eu ia te perguntar, e o tempo tem a ver com a ansiedade? Essa coisa da vida corrida? Isso aí acelera esses sintomas? Então, às vezes os meus pacientes trazem isso, né? Assim, quando é que a minha vida vai acalmar? Nunca. Quando morrer, né? Porque assim, a vida é esse corre-corre, né? Se a gente for conversar com os nossos bisavós, se a gente pudesse ter acesso às pessoas que viveram em outras gerações, também tinha uma vida corrida, mas era de outra maneira, né? Claro, quando estavam dirigindo, não tinha ali o celular que podia ficar sabendo como é que o filho estava na escola, não sei o quê. Mas eu entendo que isso é parte. Agora, como a gente está vivendo isso, né? A qualidade que a gente está enfrentando essas questões, eu acho que é o nosso grande ponto, né? Eu estava vendo as Olimpíadas e aí toda essa questão também dos atletas assumindo as suas questões emocionais, negando participar porque não estão bem, e aí o quanto isso tudo nos ajuda a falar mais desse tema e a ajudar a não a saúde mental ser um ponto de chegada, mas ser uma forma como a gente caminha. Sim, até uma questão preventiva de entender como uma... Exato. E aí entram todas as emoções, né? Ali o tédio, né? A gente não falou dele, mas ele se confunde muito ansiedade e tédio, né? Principalmente na coisa do comer. Às vezes a gente come, tô ansioso, vou comer. Será que é ansiedade ou será que tá entediado? Sim. Né? Será que se desse uma volta na praça, se fosse tomar um banho, se quebrasse ali alguma rotina, será que já não ajudaria? Né? Então, a gente não tem um ensino das emoções lá na nossa base. A gente não ensina isso para as crianças, agora talvez muito mais, mas eu digo das nossas gerações, né? Não se ensinava assim, o que você está sentindo agora é tristeza, agora é validar, para poder validar triste, também todos os sentimentos que chegam, né? Então a gente chega na fase adulta e não sabe o que está sentindo, né? E nem se é válido, será que é bom que eu estou sentindo mesmo quando vem uma emoção que a gente classifica como negativa, a gente já, quem sabe eu descarto, né? Exato. Ou sonego, ou boto lá como eles refugiam, como um pouco isso o primeiro filme traz, né? Isso. Então, essa coisa da gente poder entender que todas elas fazem parte. Exato. Isso já é um começo para a saúde mental. Tem uma outra coisa, Jennifer, que eu queria falar do filme, que é muito legal, assim, da gente ver, que passa bem rápido, mas aí a gente que tá antenado nessas coisas consegue captar, e talvez vocês tenham percebido que mostra a sala de comandos do pai e da mãe da Riley, né? Sim. E aí, eu não sei se vocês perceberam que na cabeça dela é a alegria que domina. Depois a ansiedade vem e fica esse combate que é o filme, né? Mas na cabeça da mãe é a tristeza e na cabeça do pai é a raiva, que estão sentados na posição de comando ali. Porque para cada ser humano é uma emoção que comanda a vida. Assim, né? Numa maneira simples de falar. Isso. Né? Então, por isso que a gente tem pessoas que são mais ansiosas, outras são mais tristes, outras têm uma alegria que transborda, que chega da raiva, né? Sim, assim. Sim. Então, isso ou eu a positividade tóxica, que hoje se fala muito, né? Muito, todo mundo tem que estar o tempo inteiro. Então, esses pequenos detalhes, assim, são coisas que a gente pode usar depois em terapia, né? Porque aí, quem sabe, né? Sei lá, teu pai fez isso porque ele tá, né, com a raiva ali no comando, enfim. Então, claro, depende do paciente, a gente usa mais ou menos, né? Mas é bem interessante. É que vocês estão com os filhos bebês, né? Qual é a idade? 1 ano e 8 meses. Ai, que é 1 ano e 8 meses. E tu 3 anos 13. E o outro de 7 meses. Tá, e eu tô lá com os guri lá na fase dos 20 e poucos, 18 e 20. E aí é muito interessante, porque aquela cena dos pais, né, gente, spoiler, que eles ficam assim, e aí, como é que foi o final de semana? E assim, legal. E a gente fica, não acredito, um final de semana inteiro. E a gente pensa isso. Ele não tem nada pra dizer, porque às vezes eles não querem comunicar. Eles estão a adolescência, a puberdade, é muito interessante. E é bem isso que a gente pensa, a gente se frustra porque a gente acha que aquela criança que vinha, que contava, que saltitava. Então, esse entendimento de respeitar as fases da vida. E aí né, é interessante a questão do filme, que é uma ferramenta, como tu disseste, porque a gente pensa assim, mas só um pouquinho. Deixa eu voltar para minha adolescência. Eu também fazia assim, né? E às vezes a gente muda de papel e não consegue ver o lugar onde que tá o outro, né? Em que momento. Então, eu acho que essas ferramentas, assim, essa ideia de mostrar o cérebro, eu achei muito legal. Esse princípio, né? Do filme todo. Eu já vou dizer não sei quantos filmes serão, né?
Fazer uma aposta, James, quanto? 5? Divertidamente. Mas pelo sucesso que deu agora financeiro, no mínimo não mais ainda, um vai ter. Imagino que, né, pode ser, né? Porque eles apostam bastante nisso, né? Em ter sequências, se tu cria um universo ali que está constituído e que vai gerar lucro, eles vão especular novamente. Eu tô esperando vir os desenhos do dia a dia, assim, uma sequência de desenho animado, sei lá, porque daí vai ser tipo Toy Story, né? Que tem hoje tudo Toy do Story Toy Story também é muito legal, né? Outro que também é a que eu amo, que é aquele Up, Altas Aventuras. Aquele não teve, né? Eu acho que aquele não foi tão... aquele filme tão lindo, eu vejo, e se eu vejo de novo eu choro. Eu acho tão bonito aquele filme. É, muito legal. Tem o Soul também, né? Que Soul também também é muito bacana. É o mesmo diretor do primeiro, Divertidamente, né? Então tem isso, né? Tem os diretores talvez que desenvolvem um universo, né, poético ali, né? E depois eles vão para criar outros projetos. E ali me parece no Divertidamente 2, que era uma pessoa que trabalhava em storyboard, que eu sei, que aí trabalha no roteiro e dirige, assim, né? Entendi. Então ele assumiu um papel, assim, que não era o que, né, normalmente ele fazia dentro das equipes, né? Sim, entendi. Então, é interessante isso, né? Porque, como tu disse, eu acho bonita essa coisa da poética, assim, como é bonito, assim, esse filme é mais dinâmico, né? Esse do Divertidamente. Mas esse Up é tão, assim, lindo, Soul é bonito também. Então, assim, tu vê tanta beleza nas cores, nas formas, na narrativa, né? No som, na música, tantos recursos, né? Pra gente se comunicar. Então, muito bacana. Bem, gente, pelo nosso horário, vou encaminhando para o final. Então, peço as considerações. James, por favor. Não, foi um prazer estar conversando aqui, ouvindo também, né, bastante colocações aí sobre a psicologia. Eu acho que tem muito ali, né, muita possibilidade de leitura. Eu tentei fazer mais uma fala para mostrar um pouco do processo. A gente não vê, né, quando a gente vê o produto lá, né, tem muitas camadas de processo ali, né, e a animação ainda mais, assim, né, porque tem muito trabalho mesmo, né, as equipes são enormes, né, como não tem atuação, mas os atores, né, quem atua são as pessoas que animam os personagens, então tem muita pesquisa, assim, né, para construir aquele universo, aqueles personagens e aquelas intenções dramáticas ali. Mas ainda ele compartilha do que a gente, de todo, né, todos os departamentos que todo um filme teria, assim, né, mas com essa potência que é a plasticidade gráfica, assim, né, e esse universo lúdico que a animação consegue construir, assim, né. Eu sempre costumo falar para os meus alunos em que eu dou aula de animação, né, de que os filmes de animação envelhecem bem, assim, né, e talvez por conta dessas diversas camadas de processo para, né, construção de cada frame, né, e que fazem, né, sei lá, a gente assistiu um filme de 50, 100 anos atrás, às vezes. Sim. E eles ainda terem a sua potência, assim, talvez, né. Verdade. Mas isso também sou eu puxando a brasa pro meu campo, assim. Não, mas eu concordo, como eu disse, assim, às vezes eu vejo os mesmos filmes de animação que são... Eu tenho as mesmas emoções ou outras emoções, né, então ele tem uma potência que realmente, às vezes, um filme... né, com não pessoas filme, de carne e né, mas osso. os desenhos, assim, agora não, já faz um tempo tem Tom e Jerry no Netflix, e meu filho adora. Nossa, eu assisto, parece que eu voltei a ter 5 anos, assim, né? Porque, estão lá, né, formam nosso imaginário, assim. E aí, claro, tem ali umas pegadas que hoje em dia já são muito criticadas, mas aí na época, né, fazia sentido, enfim. Sim, né? Muito legal. Então tá, muito obrigada. De nada. E Laura, como é que a gente encaminha essa questão aí de ansiedade também? Não sei se até para os dois quer deixar seus canais, a gente coloca depois ali, enfim, para acompanhar o trabalho de vocês, né? Legal. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa ter clareza em relação às emoções é que a gente precisa aceitá-las. Aceitar que a gente está sentindo o que quer que seja. Nenhuma emoção é vilã, né? Todas elas são nossas parceiras de vida. A gente precisa entender isso, porque a partir disso a gente consegue diferenciar onde atuar para resolver uma demanda dentro de nós ou não. É muito discutido hoje onde é que começa a doença mental, né, os transtornos mentais, e onde é uma característica da pessoa. Eu tô mais triste, eu tô deprimida, ou eu só tenho essa característica de ser introvertida, né? Então, a partir do momento que eu aceito, eu começo a me conhecer, e aí fica muito mais fácil de tratar isso, inclusive, né? E não cair na cilada das emoções. Porque às vezes elas nos colocam numa ciladas, mas é pro bem, porque elas querem nos ajudar, no fim das contas, né? Então, acho que o filme traz um pouco isso, né? Que as emoções não são boas nem ruins, elas só são.
E então eu iria por esse caminho. A ansiedade tem um tratamento lindíssimo através da terapia cognitivo-comportamental e por vezes de medicação, dependendo do nível de sofrimento do indivíduo. Então, assim, não deixem de buscar ajuda se se identificou com alguma coisa do filme, porque tem solução. Né? Tem como a gente reduzir sintomas a nível da pessoa viver uma vida muito mais calma, muito mais tranquila, sem lidar com esse monte de sofrimento que, então, a ansiedade traz, né? E aí eu criei o meu podcast pensando nisso, assim, né? Pô, tem tanto material que a gente pode usar sem ter um psicólogo, sem precisar fazer um tratamento, porque a gente sabe que o tratamento psicológico ainda é um tratamento caro, né? E que não é acessível para todo mundo. Então, lá no Tratando Sua Ansiedade, que é o meu podcast, aí tem no YouTube, enfim, tô aí nas redes que nem tu, né? Assim, então, estão por aí. A minha ideia é essa, instrumentalizar, porque às vezes a gente usa um recurso e esse recurso já faz com que alivie várias áreas da nossa vida, assim, né? Tipo isso que eu falei pra vocês, eu vou ficar me preocupando com a adolescência dos meus filhos, sei lá, né? Então... Não deixei vocês ansiosos com a... Droga, não conseguiu. Eu não. Já tava mais excitados, tipo, como é que será que vai ser? Então é isso, assim, acho que vamos visitar lá, então, o podcast. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Dava pra fazer uma sequência aí. Sim, porque eu acho que a gente falou ali, né, a bola da vez, a ansiedade, mas eu acho que um pouco a bola da vez é a questão da saúde mental, né, também. Eu acho que sim. Que a gente precisa passar a olhar, né? Pra se entender, pra entender o outro, pra conviver melhor, talvez a gente poder ter essa questão de desmistificar, né? De, isso é coisa de doente pra louco, essas coisas assim que já não dá mais, né? A gente precisa poder abrir, então é bem bacana. Gente, adorei, eu também por mim ficava aqui, mas enfim, nós temos um tempo. Tá certo. Agradeço mais uma vez a participação dos dois, incríveis, ótimos, Obrigada. E voltem sempre. Muito obrigado. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre o filme Divertidamente 2. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no canal do YouTube, te inscreve no podcast Nota Sobre Nós e assista todos os nossos episódios. Ou então no Spotify, ok? Até o próximo episódio.